Alô? Iquedismo. Iquedismo? Fui perguntado sobre isso. Quer saber a resposta? Essa vinheta aí, brother. Eu sou o Wagner, lembra? Se inscreve no canal. Não precisa dar o seu like agora, pode dar no final. Dr. Daisaku Ikeda. Outro dia eu fui perguntado se a nossa BSGI era uma fonte do iquedismo. Eu não gosto muito de ismos, não. Ismo isso, ismo aquilo. Bagismo, tabagismo, comunismo, cinismo. Não gosto muito. Um monte de ismo. Iquedismo. Vamos deixar bem claro. A nossa filosofia tem um mestre, tá? Que está vivo e está em atividade. É muito importante lembrar que Nichiren Daishonin, quando inscreveu o Gohonzon em 12 de outubro de 1279, ele inscreveu esse Gohonzon para toda a humanidade. Não sei se vocês lembram, nós já falamos disso. Depois que 3 camponeses foram decapitados na província de Atsuhara, Nichiren, ao tomar conhecimento disso, proclamou o Gohonzon para toda a humanidade, escreveu o Gohonzon para toda a humanidade. Só que toda a humanidade não pode ficar nas ilhas japonesas. 294 ilhas, né? E a pessoa que extraísse o budismo para cumprir a promessa de Nichiren Daishonin seria a pessoa que mais tarde seria reconhecida como mestre. Quem fez isso? Poderia ter sido qualquer pessoa. Poderia ter sido um não japonês, mas foi o japonês, o Dr. Daisaku Ikeda. O Shinichi Yamamoto, do romance A Revolução Humana. Se você não sabe quem é o Shinichi Yamamoto, agora está sabendo. É o pseudônimo do Dr. Daisaku Ikeda quando ele escreve sobre a Revolução Humana, né? Esse pequeno livro que tem 30 volumes. Conta toda a história, desde 1960 até os dias de hoje, tá? Nas palavras do próprio presidente Ikeda. Bom, para mim, eu entendi a questão do iquedismo. Num primeiro momento, quando comecei a praticar, 35 anos atrás, eu tive essa impressão. Porque o que acontece? Quando a gente chega de primeiro no local onde nada sabemos, nada conhecemos, são as reações e expressões dos outros que vão nos direcionando aqui e ali. Eu estava tentando conhecer, mais uma vez, fazendo uma incursão sobre algo que tivesse a ver com religião, já que eu estava fadado aí para o inferno mesmo, porque você sabe, né? Hippies, né? Aquelas coisas, rock and roll and whatever things. E eu, mais uma vez, estava ali, né? Indagando essa linha filosófica do budismo, estava iniciado na cena. E eu tinha uma mentalidade meio a propósito da minha época, dos anos 60 e 70, né? Tinha uma canção do Belchior que eu gostava muito, que era nunca fazer o que o seu mestre mandar, sempre desobedecer, sempre desorganizar. Eu achava isso o máximo, eu era um dropout, eu era um outsider, né? Do tempo do seja herói, seja marginal. Marginal era outra coisa, né? Marginal é porque você escrevia poesia e levava para a editora, vendia o livrinho na rua, mimeógrafo, né? Outro tipo de marginal, nada a ver. Né? O que acontece é o seguinte, num primeiro momento, no ano 1 da minha viagem na BSGI, em 1984, o presidente Ikeda veio ao Brasil para um festival. E ele esteve aqui no Maracanãzinho. Eu ainda não tinha nem um ano de prática. E o que eu fui fazer no dia que o meu mestre veio ao Rio de Janeiro? Eu fui pra praia. Fui pra praia. Por que eu fui pra praia? Porque eu entendi e aceitava que ele era o presidente da organização, entendi e aceitava que ele era um intelectual de grande porte. Mas eu achava que ao redor havia todo um processo que me parecia excessivo. Mais adiante, quando eu comecei a faculdade de História, esse processo ficou mais cristalizado na minha mente, né? Quando você vê desde monarcas absolutistas do direito divino
até figuras que criaram verdadeiros cultos à personalidade, como Stalin, Mao Zedong, né? Antigamente era Mao Tse-tung, agora é Mao Zedong, Fidel Castro. Eram personalidades cultuadas pela força de um mito e pelo mito que garantido era pela força. Então, num primeiro momento, isso me pareceu algo nesse timbre e eu fiquei a meia distância. Porque eu tenho vários defeitos, mas em meio às minhas também virtudes, consta sinceridade. Então, eu não estava sinceramente envolvido a ponto de prestar atenção da maneira que as pessoas prestavam. Muito bem. Em 1993, ele esteve aqui pela última vez, nosso centro cultural já estava construído, eu tive a honra de participar do CUFO, do Centro Cultural, foi maravilhoso. E eu não fui ver o presidente Queda de novo. Aí você vai perguntar assim, estava na praia? Não. Eu estava em algum outro lugar. Mas de 84 a 93, por que tanto tempo depois você ainda não via o mestre? Bom, nesse período acontecia o processo de ruptura do clero da Nichiren Shoshi com a Soka Gakkai Internacional. E eu não entendia como dois profundos conhecedores do budismo, uma filosofia na qual eu era um aprendiz, estavam nesse litígio. E por esse motivo, por não ter elementos para avaliar nem um lado nem o outro, eu apenas não fui. Ok? Eu estou falando essa pequena história, eu estou fazendo essa pequena digressão com vocês, por quê? Porque eu reconheci o meu mestre no sentido amplo, porque saber que ele é professor doutor, PhD plus mais, onde eu tenho apenas o grau superior, meu amigo tem grau médio, o outro tem segundo grau, isso já deixaria ele na condição de mestre, né? De ter sido reitor da Universidade Soka, presidente internacional da Gakkai, já deixaria ele na condição de mestre. O conhecimento profundo que ele tem de Nichiren Daishonin, dos estudos budistas, deixaria como mestre. Ele ter vivido o Sutra de Lótus com a sua própria vida, já o tornaria o mestre. Mas, você sabe, né? A inteligência é uma faca de dois gumes. E intelectuais, às vezes, podem ser tão inteligentes quanto estúpidos. Eu vou ficar com a categoria estúpido, porque é preciso ter humildade, né? Em 2006, quando eu estava retornando dessa minha hibernação, da minha vivência na Gakkai, porque também vejo o seguinte, eu fiquei um período de quase 10 anos afastado enquanto essa luta acontecia internamente. Mas eu nunca deixei de fazer Gongyo e Daimoku. Eu pratico sem perder Gongyo e Daimoku há muitos anos. Eu não perco Gongyo desde 85. Então, não afetou a minha prática. Não afetou a minha visão budista da vida. Mas eu não entendi o posicionamento de ambos. Por isso, o meu sincero distanciamento. Voltei em 2005 e em 2006 aconteceu um episódio para mim muito marcante. O presidente, naquela época da Brasil Soka Gakkai, era o senhor Taguchi. E ele estava no Centro Cultural aqui, no Rio de Janeiro. Nosso Centro Cultural ali na Miguel Fernandes, no Meia, né? O Grande Meia. E ele foi convidado a falar um pouco numa reunião comum que a gente tinha, chamada reunião de palestra, realizada no último domingo do mês. Coincidiu esse último domingo do mês o senhor Taguchi, o presidente da Brasil Soka Gakkai, estar no Centro Cultural. Isso foi muito interessante porque, ao entrar, ele primeiramente saudou os cariocas que, num dia de sol, estavam ali prestigiando uma reunião budista. E, na sequência, ele disse o seguinte: os senhores sabem que Nichiren Daishonin prometera o Gohonzon para toda a humanidade. Entretanto,
essa promessa foi feita nas ilhas japonesas. Era preciso que alguém desencapsulasse, eu nunca esqueci essa palavra, eu achei linda, desencapsulasse o Goronzo das ilhas para que a promessa da universalidade do Nam-myoho Renge-kyo pudesse estar assegurada. E para fazer o Nam-myoho Renge-kyo chegar em 192 países e 8 territórios, quem se levantou só, abraçou este Goronzo e trouxe para o Brasil em outubro de 1960 foi o presidente Dr. Daisaku Ikeda. Ora, meus amigos, quando eu ouvi essa singela argumentação, eu tive uma sensação, oh, you stupid. Porque de que adianta você ler porrilhões de horas livro se você não tem a sensibilidade no coração para perceber a extensão, o alcance desse movimento que ele fez? Porque naquele átimo de tempo que eu tive a sensação estranhíssima de estar pulando da piscina do Fluminense, do trampolim 10, com os olhos fechados, um certo vazio na barriga, eu compreendi que eu estava recitando o Nam-myoho Renge-kyo, que eu estava numa reunião com pessoas maravilhosas naquele domingo, porque o presidente Ikeda teve a coragem suprema, porque com 40 graus de febre, doente com apenas um pulmão, né? Não sei se os senhores sabem disso. Ele era dado para morrer com 35 anos, está com 92. E ele saiu do Japão, Honolulu, São Francisco, e aqui no Brasil ele fundou o primeiro distrito da Soka Gakkai, permitindo que pessoas como eu e você tivessem acesso à lei do Nam-myoho Renge-kyo, que emancipa o homem, que emancipa a humanidade. Porque você sabe, né? Butsu é autodespertar. Quando você traduz e vira Buda, você às vezes até se engana no significado exato. Mas Nam-myoho Renge-kyo é a chave do autodespertar. Isso foi uma conquista nossa, mas quem fez isso acontecer foi o presidente Ikeda. Por isso ele é um mestre. Ele é um mestre e está vivo, deixando suas memórias e escrevendo para nós todas as semanas no Brasil Seikyo, todo mês na Terceira Civilização. Devemos aproveitar que somos contemporâneos e utilizar da melhor maneira possível as orientações do mestre, porque ele é um vencedor e ele é igualzinho a mim e a você. Ele passa por aflições, ele passa pelas coisas que a vida propõe. É uma coisa que me marcou muito. Quando ele perdeu seu filho primogênito, ele estava em plena reunião, quando alguém veio avisar a ele. E ele, sem mudar o semblante, terminou de conduzir a reunião, conduziu a prática de Gongyo e Daimoku, falou com cada uma pessoa, e foi-se embora só depois de tudo terminado cuidar da sua própria dor. Então, eu tenho uma admiração profunda para nós da Gakkai. É o nosso ponto de referência, como estudante, como intelectual e como mestre em budismo Nichiren Daishonin. By the way, nós não falamos pela Soka Gakkai. Nós não representamos a BSGI. Nós somos admiradores do Sensei, nós somos quadros, somos membros. A gente se vê. Se você ficou até aqui com a gente, agora dá um like nesse vídeo, tá? Compartilha ele com as pessoas, que é para você levar a elas a compreensão fundamental de que nós temos um mestre na vida. E nós temos um mestre que é o feno da bossa. Conte para todos, ok? A gente se vê.